Ai, ai. Gente, eu só tô fazendo um teste, tá? Pra uma live alheia, nem a minha. E agora, como é que você fez? Me ensina. Oi, madrinha, deu certo? Deu- Uai, do mesmo jeito, normal. Agora só eu vou adicionar a Isso, Juliana. É adiciona aí, por Juliana? favor, ver se tá certo. Gente, que loucura. Lemes. Aí a Juliana entrou. Conseguiu? Não, ela entrou na live, né? Chama ela aí pra ver se vai dar Ah, certo. sim. Oi, gente, tudo bem? Adicionou? Agora deu certo. Boa. Gente, eu não vou mostrar minha cara porque eu tô muito linda. Deus Ah, me não tem livre. problema. Nossa, eu não sei o que aconteceu. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto isso de não dar certo a live. Mas graças a Deus que deu. Graças a Deus. Vamos usar um perfil alheio aí pra Peguei um gente conversar. É Agora que nós verdade. vamos conversar. Eu ia abrir no meu, eu te mandei mensagem no Insta que eu ia abrir no meu, mas aí eu vi que você tinha entrado de novo. Aí eu mandei lá, mas que bom que deu certo. Deu certo, tá É. ótimo. Ai, gente, então vamos começar de novo, né? Boa noite para todos. Rafa, aparece aí, deixa o pessoal te conhecer também. madrinha? Sério? A Rafa, Peraí, deixa eu só cortar meu cabelo, pelo menos, né? é, a Rafa, Juliana, a Rafa é minha afilhada e ela está nos ajudando também. Ah, muito obrigada, viu, Rafa? Então vamos nos apresentar de novo. Aí, agora sim. Aí Mais qualquer uma dúvida que você interação pra live, fica ótimo. tiver, isso vai ficar ótimo. Para quem não me conhece, né, eu sou Juscelia, sou fisioterapeuta aqui da cidade de Fazenda Nova, interior de Goiás. Aí, eu sempre estou fazendo lives visando levar informação, educação e saúde. E aí eu conheci o perfil da Juliana em um outro perfil que chama Quebrando o Tabu. Quem puder também pode seguir lá, que é uma galera que fala de muita coisa boa. E lá nesse filme, né, que estava no Quebrando o Tabu, a Juliana contava a história dela. E aí eu achei uma história tão bonita, uma superação, e assim, cabe tão bem à realidade de tantos adolescentes. Aí eu falei, eu vou enviar um convite para ela, ver se ela quer participar da live comigo, né? E ela foi de uma generosidade tão grande que aceitou. E eu fico até emocionada e fico muito grata por você ter aceito o convite e vir compartilhar a sua história com a galerinha aqui do Goiás. Ah, muito obrigada, Ju. Eu fico muito feliz por fazer parte. Eu realmente gosto muito de fazer lives com pessoas diferentes. Inclusive, hoje é dia do fisioterapeuta, então feliz dia pra você, viu? Seu trabalho é muito importante, eu acompanho ele, acompanhei ele a partir do momento que eu conheci você. Então, fico muito feliz mesmo por estar aqui e poder compartilhar informações e conscientizações também com vocês. Eu que agradeço, muito obrigada. Rafa, se apresente também, que agora você está fazendo parte da nossa live. Oi, meu nome é Rafaela, né? Sou secretária da Juscelia e sobrinha dela também, né? Atualmente estudando psicologia, se Deus quiser, logo tô formada. E fotógrafa também, começando nessa carreira. Que legal. E é isso. Então tá bom, Ju. Então, para a gente começar mesmo, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco da sua história para a gente. Ok. Então, eu sou a Juliana, tenho 20 anos, ainda sou super jovem. E eu moro aqui no interior de São Paulo. E atualmente eu tô prestando enfermagem, né? Tô estudando para ir prestando ainda, na verdade. Porque eu sempre tive muito sonho de entrar numa facul pública. Então, eu tô estudando para que isso dê certo, mas se não der também, é importante eu estar fazendo essa graduação, porque eu me identifico muito. E eu tive IST aos 16 anos e quase morri também por conta disso. Então hoje eu falo sobre educação sexual, falo sobre a importância da gente poder conscientizar no uso do preservativo e também outros assuntos, como né, existe também dentro da educação sexual a gravidez na adolescência. A gente fala sobre higienização, sobre, enfim, as ISTs, como eu tinha dito, consentimento. Então, tem muitos assuntos dentro da educação sexual, que são os que eu abordo. Porém, atualmente,
como eu aborto mais as ISTs, né? Porque foi o que eu passei quando eu tinha 16 anos, o meu perfil tá mais voltado para essa conscientização. Então, quando eu tinha 16 anos, né? Ah, a primeira pergunta que eu recebo muito também, então eu acho importante eu falar, é que eu não tive educação sexual em casa. Os meus pais, mas eu não culpo os meus pais jamais, porque eles também não tiveram. Então não tem como a gente cobrar algo, né, quando a pessoa também não conhece. E a única coisa que a gente conversava em casa era sobre gravidez na adolescência. Por quê? Porque a minha mãe, ela engravidou com 16 anos. Então, os meus pais não queriam que isso acontecesse comigo também. Mas o que que eles falavam? Ah, use preservativo? Não. Eles falavam, não transe. E você não fala isso para um jovem, porque o jovem não vai te escutar. Então, o que que você fala para ele? Você ensina a importância do preservativo a fim de proteger as ISTs e também a gravidez na adolescência. Porque tem muita gente que acha, ah, eu tomo anticoncepcional, engravidar eu não vou. Mas e as ISTs? Elas estão muito presentes aí no nosso dia a dia. E mais perto do que a gente imagina. Então eu tive uma aula na escola, tive duas aulas na escola sobre ISTs. E eu lembro que a professora mostrou assim nos slides as pessoas cheias de verrugas, né, do HPV, ou feridas da herpes genital. E aquilo me assustou muito. E eu falei, cara, quem tem isso, né? Então eu olhava para isso da mesma forma que a gente olha hoje para a lepra lá atrás, né? Para uma peste negra. Então aquilo parecia muito distante de mim. E foi assim que eu levei mesmo, né? Para mim, eu falei, essa realidade não se aplica no meu dia a dia. Então, simplesmente, a gente não pode trabalhar com o jovem uma aula e acabou. Tem que ser uma construção desde criança. Então, ali, quando tem os 3 aninhos, você vai ensinar onde as pessoas podem tocar no seu corpo, onde não pode. Isso é muito importante. E aí, conforme vai crescendo, a gente vai explicando sobre o corpo. Aí vai chegar uma hora que a gente fala sobre o sistema reprodutor. E aí é importante abordar as ISTs, a importância do preservativo desde sempre mesmo. Então, inclusive, né, a gente hoje tem muitos casos de gravidez na adolescência aqui no Brasil. A gente está enfrentando uma epidemia de sífilis. Os casos de ST durante essa pandemia aumentaram muito, muito mesmo. Então, a gente realmente está numa epidemia. Em 2010, a gente tinha 10 mil casos. Hoje, a gente tem mais de 160 mil casos aqui no Brasil. Enfim, aí que eu me envolvi com um rapaz que eu conheci na época pelo Instagram. Ele era aqui da minha cidade, era um rapaz cobiçado. Então, eu achava ele bonito, a gente começou a conversar, e eu tinha 16 anos, né? Só pra deixar claro. E aí que ele não gostava de mim da mesma forma que eu gostava dele. Mas eu decidi que eu iria ter a minha primeira relação com ele, e tive a minha primeira relação com ele. Não usamos preservativos, né? Não usamos o preservativo. Eu perguntei para ele se era necessário, ele disse que não, porque ia me machucar, porque era minha primeira relação. E assim, eu ingênua, que nunca tinha escutado falar sobre educação sexual, sobre a importância do preservativo, mal lembrava da aula que eu tinha tido. Eu acreditei, né? Porque eu acho que nós, mulheres, e principalmente quando a gente é mais jovem, pelo menos eu fui criada assim, que eu tinha que aceitar as coisas. Então eu não poderia dizer não, sabe, para aquele momento. Eu realmente tinha que confiar nele, porque ele era mais velho que eu, ele tinha mais experiência que eu. Me colocava ali no papel de uma boba, né, que não tinha conhecimento. Até que após essa relação sexual que eu tive com ele, minha primeira relação, a gente não conversou mais. Ele não quis mais saber de mim também, eu não quis mais saber dele, porque eu não queria ser usada apenas, né? Eu realmente gostava dele, então, como ele não gostava de mim, falei, então cada um segue o seu caminho, né? Porque eu realmente tomei essa decisão. E aí, na mesma semana, eu comecei a ter um corrimento amarelado, esverdeado, e ele começava de pouquinho, e aquele corrimento, e ele ia aumentando muito, muito mesmo. Até que chegou o ponto de eu usar uns 4, 5 absorventes por dia para segurar aquele corrimento, porque não tinha como. Ele era muito, aquela quantidade aumentava. Só que eu não tinha conhecimento daquele corrimento. Para mim era normal. Perguntei um dia para um amigo da escola, falei, nossa, tô tendo corrimento XX. Aí ele falou, deve ser normal. Você perdeu a virgindade, né? Acreditei também no que aquele amigo falou para mim, né? Eles não sabiam também, não. E eu contei pra minha mãe que eu tinha perdido a minha virgindade. Não era o que ela queria, mas ela me acolheu.
E quando eu contei desse corrimento, minha mãe falou, ah, deve ser uma candidíase. Ela também não tinha nenhuma informação sobre. E ela queria me levar no ginecologista. Inclusive, eu acredito, eu lembro, eu não sei se foi antes ou depois, mas eu lembro de ter ido no ginecologista um período antes. Ele nunca me falou sobre a importância do preservativo. Ele só me deu anticoncepcional mesmo, porque eu tinha um ciclo aí muito intenso, me deu anticoncepcional, eu tomei. Na verdade, foi antes. Foi antes, porque quando tive minha primeira relação, eu já tomava anticoncepcional. E eu não estava preocupada com as ISTs, quer dizer, com a gravidez, porque eu tomava anticoncepcional. Então, nem passou pela cabeça, né, as ISTs. E aí, o ginecologista nunca conversou comigo, então isso é muito triste, sabe? Esse abismo, essa ausência aí do ginecologista não te passar essas informações. Eu não tinha essa noção real sobre ISTs. Enfim, até que um dia eu fui numa festa, cheguei dessa festa e eu tava com muita cólica. Pra mim aquilo era uma cólica, assim, que doía muito, muito. Então eu fui na farmácia com meus pais. Ai, gente, minha cachorra tá latindo. Tá atrapalhando? Tá atrapalhando? Não. Tá dando pra me ouvir? Aí ela late demais. Se ela começar a latir, que atrapalhar, vocês me falam. Aí eu cheguei de uma festa, né? E com muita dor, muita cólica, tomei vários tipos de remédio. Meus pais me levaram na farmácia, tomei remédio, remédio. Aí eu falei, eu vou dormir, amanhã eu acordo e tô melhor, porque era assim que funcionavam as minhas cólicas. Mas eu acordei no dia seguinte pior, fiz compressa com água quente, tudo, e não melhorava, e minha mãe já começou a achar estranho. Aí, o primeiro dia foi no sábado, o segundo foi no domingo, na segunda-feira eu fui pro hospital. Cheguei no hospital, dando queixas de cólica muito forte, o que eles fizeram? Deram uma injeção, fui pra casa. E aí, aquela injeção pra mim foi a mesma coisa que nada. Aí eu chego em casa, minha mãe está bem? Ah, mais ou menos, mais ou menos. Passei ainda a segunda com dor. No domingo, muito mal, não conseguia levantar da cama, já não estava me alimentando, vomitando, muito mal. Minha mãe, filha, você não tá bem, a gente precisa ir pro hospital de novo. A gente foi pro hospital de novo. Chegando lá, a ginecologista bateu o olho em mim, eram duas que tava, e elas já sacaram na hora. Essa menina não tá bem, eu tava pálida, eu tava doente, tava assim, tava muito exposto na minha cara isso. Na hora eu já fui fazer o exame de urina. Então, e nesse meio tempo aí, esse tempo que começou o corrimento, eu também tava tendo sangramento, né? Porque tem a privação hormonal, você toma 21 dias, eu parava 7, o anticoncepcional. Então, eu acho que inclusive esse sangramento começou a vir mais cedo. E aí misturou o corrimento com o sangramento, que aquilo pra mim era uma coisa só. Então, não tinha como eu fazer o xixi, né? O exame de urina, tinha que passar a sonda. Então, imagina, eu tava com muita dor no hospital, lá na clínica, passaram a sonda, e eu lembro que eu tava chorando de dor mesmo, tava com infecção de urina. E a bactéria da gonorreia, ela fica bem na uretra mesmo, sabe? Ela fica bem ali. Então, é normal que dê infecção de urina. E aí depois ela sobe, né? E vai lá pra sua parte pélvica. E aí que eu tomei Tramal na veia e saiu os meus exames de sangue e deu que eu tava com uma infecção muito alta. Mas eles precisavam ver de onde estava essa infecção. Aí eu tinha que ir pro transvaginal. E eu tava morrendo de medo de ir pro transvaginal, muito medo mesmo. Porque eu já tinha ouvido falar desse exame, enfim. E aí eu lembro que eu fui pro quarto e a médica chegou e falou: olha, não, e aí, mentira, eu fui pro transvaginal, não consegui fazer, com muito medo, muita dor também, deu Tramal, fui pro quarto. Aí a médica chegou e falou: olha, você vai ter que fazer esse exame, nem que for na força. A gente vai ter que fazer esse exame. Fiz o exame e meu ímã não tinha terminado de se romper, ele terminou de se romper nesse exame também. Então, assim, era só dor que eu sentia. Até que saiu o resultado do exame quando eu estava internada já, né, lá no hospital, e deu que eu estava com 1,5 litro de pus solto na minha cavidade pélvica, assim, no meu abdômen, né. E ela falou, cara, você tem que ir pra cirurgia agora, de urgência mesmo. E não deu tempo, acho que, né, não deu tempo de fazer muita coisa, porque eu lembro que antes da cirurgia eu tinha conseguido comer um pouquinho, e eu tava vomitando bastante, então eu não pude tomar anestesia geral, eu tomei só a hack. Liguei pro meu pai e eu sempre falo, né? Imagina para um pai descobrir que a filha perdeu a virgindade e que ainda tá com BST e vai ter que passar por uma cirurgia de risco. E a médica falou pra minha mãe, meu pai tava trabalhando, veio de outra cidade, não deu tempo de eu ver ele. A médica falou pra minha mãe, olha, a gente vai ter que tirar as trompas dela, porque pelo exame, assim, tá terrível, né? Minha mãe chorando muito, né? E eu não entendendo nada, aquilo super rápido, não tava entendendo nada mesmo. Mas aí
fui pra cirurgia, escutei tudo os médicos conversando, porque eu tomei a hack, né? Então eu não tomei anestesia geral. Então eu fiquei meio acordada, escutei eles conversando, lavaram os órgãos lá. E saí da cirurgia, saí bem inchada ainda. Aí quando eu saí da cirurgia, a médica falou assim, que eu ia ter que fazer outros exames de ST também, né? E aí já tava com muito medo. Aí eu lembro que do HIV, eu fiz os exames laboratoriais, né? O do HIV demorou um pouco pra ficar pronto. E foi o que me assustou mais, porque eu não sabia como uma pessoa com HIV poderia ter uma vida normal também. Aí eu fiz de sífilis e o de hepatite B e C, né? Aí deu positivo, o de sífilis, o HIV deu negativo, a hepatite negativo. Eu tomei 6 bezetacil, resistente porque eu fiquei internada também. Eu tomava 2 por semana e tomava antibiótico na veia, antibiótico super forte por causa da gonorreia. A gente sabe que hoje, né, a gonorreia, a bactéria tá ficando cada vez mais resistente. E muitos antibióticos ali já não funcionam, principalmente se for uma super gonorreia, que a gente tem casos, né? Então eu lembro que eu tomei muito antibiótico na veia mesmo. Aí eu tive alta, saí do hospital. E aí, nesse tempo que eu fiquei no hospital, né, eu mandei mensagem pro rapaz. Falei, olha, eu tive uma IST, eu tive minha primeira relação com você. Essa IST eu peguei de você, então você tem que se cuidar. E tipo assim, ele não aceitou. Como assim de mim? Eu não tenho nada, eu sou limpinho. E assim, eu não tinha tido relação com outra pessoa. Então isso me deixou mais revoltada ainda, porque enquanto eu tava lá no hospital, sofrendo, tipo assim, era uma bateria de exame todo dia, não tinha nem lugar pra furar minha veia, mas tava quase furando aqui meu pescoço. E aí ele tava lá em festa, curtindo, ignorando o fato de que ele tinha, assim, eu entendo que foi responsabilidade minha e dele também, mas né, a gente espera esse acolhimento. Eu gastei muito, foi muito forte tudo que eu passei. E aí depois eu saí do hospital e quando eu tava voltando a viver minha vida normal, eu não falava para as pessoas que eu tinha ST. Quem sabia eram minhas amigas, que elas iam no hospital ficar comigo, me ajudavam a tomar banho, enfim, ficava lá de companhia comigo, porque eu fiquei quase um mês internada, né? E aí eu falava para outras pessoas que era um cisto que tinha rompido. Aí eu saí do hospital, fui viver minha vida normal, né? Tava feliz que eu tinha saído do hospital, até que um dia eu fui para uma festa. E não, minto, nessa semana que eu ia pra essa festa, eu tava tendo muita febre, febre muito alta. Isso um mês depois. E eu escondendo aquela febre, tomando remédio, porque eu não queria nem a pau voltar pro hospital, tava traumatizada. Então eu ficava tomando remédio, ah, não é nada não, meus pais nem sabiam. Aí no dia que eu fui pra essa festa, meus pais falaram, tem certeza que tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo ótimo. Fui pra festa e eu tava com 40 graus de febre. Eu tive que voltar embora, eu tava quase desmaiando. Fui internada de novo. Fiquei mais aí quase um mês internada. E eu falo que essa segunda internação ela foi a pior pra mim. Porque eu consegui, eu tava, assim, eu tava bem fisicamente, por mais que eu tava com um pouco de dor e tava com febre, eu não tinha que me preocupar com a cicatriz, eu conseguia tomar banho sozinha, então eu ficava andando pelo hospital, lá nos corredores, e vinha gente no quarto, saía gente do quarto, e aí eu me apegava com as pessoas que estavam no quarto, elas iam embora, eu ficava. Então a segunda vez foi bem pior pra mim. Eu já não tive nenhum tratamento psicológico no hospital. Eu não fui acolhida. Eu fui tratada. Isso eu fui. Eles me trataram muito bem, assim, no sentido de tratamento, de remédio. Não faltou nada. Mas no sentido de acolhimento, os profissionais, eles me julgavam o tempo inteiro. Então, era como se eu estivesse mentindo, era como se eu não tivesse tido vários parceiros e estava enganando eles. Então, isso eu me sentia muito mal. Eu sentia como se eu fosse uma, assim, eu nem sei, sabe? Porque era como se eu fosse uma vadia que estivesse lá no hospital. Era essa forma que eu sentia que eles me olhavam. Eu tinha 16 anos, eu não queria estar lá. Eu nem tinha noção do que estava acontecendo direito. Então eu saí muito depressiva dessa minha segunda internação. Eu não comia, eu não queria fazer nada, eu não queria estudar. E eu era muito estudiosa, sempre eu tirava notas boas. E estava muito ansiosa também. Depois dessa segunda internação, era da minha casa para o hospital. Qualquer dor, hospital. Exames, muitos. Assim, era um saco. Até que um dia eu fui na ginecologista, né? Aí no ginecologista, aí ele falou assim pra minha mãe: Mãe, sua filha tá bem do corpo, assim, mas do psicológico ela tá péssima. Ela falou: Sua filha precisa de terapia. Ela precisa muito, ela não tá bem, ela tá doente. Olha como ela tá. E eu magra, magra, magríssima, assim. Tava pesando uns 44 quilos. Aí minha mãe colocou eu pra fazer terapia.
E foi muito difícil no começo da terapia, porque eu não conseguia falar sobre isso. Só que tinha que falar sobre isso, porque tudo girava em torno disso, mas eu não conseguia falar sobre isso. Eu tinha dificuldade, eu chorava, quando eu ia falar sobre isso eu queria vomitar. É, eu queria realmente cancelar esse episódio na minha vida na época. Eu não queria que essa situação viesse à tona. Só que eu tive que enfrentar ela pra estar aqui hoje. Eu tive que encarar, eu tive que contar mínimos detalhes, conversar, falar o que eu sentia. Então foram 4 anos de terapia, eu faço até hoje ainda. A terapia, eu falo pra minha psicóloga, se eu tô aqui hoje, você contribuiu muito pra isso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida mesmo. Então, essa é a minha história. E depois de um tempo, né, eu comecei atrás dessa história. Eu vi uma história de uma mulher que teve HIV, a Thaís. E me tocou muito a história dela. Eu falei, eu também quero contar a minha. Então eu contei a minha e a partir daí comecei a conscientizar e recebo muitos e muitos relatos todos os dias e sinto missão cumprida, sabe? Quero fazer cada vez mais. Hoje eu consigo dar palestra, consigo fazer várias coisas voltadas para esse tema. E eu sinto orgulhosa de mim porque aquela Juliana no passado não sentia que ela que ia pra frente, que ia dar certo. Hoje eu namoro, já faz 2 anos. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa feliz e o meu objetivo nas redes é mostrar que, pra quem tem IST, que é possível ser feliz, é possível a gente ficar bem. E pra quem não tem, se previna pra não ter, porque não é fácil passar pelo processo. Belíssima história. Uma Muito belíssima história de obrigada. superação. E que tem tantas coisas que a gente pode tirar disso tudo, né? É uma discussão muito grande. Porque, para começar, pela falta da educação sexual, você não teve em casa, você não teve na escola. E essa é uma realidade, infelizmente. E Sim, depois demais. veio a falta do preservativo, né? Aquele descuido, um descuido, e que nós mulheres somos levadas a isso, né? Ah, não, é comigo, eu só vou ficar com você, com mais ninguém, eu não tenho nada. E a gente acaba acreditando nessa história. Sim. E quando a gente fala sobre STs, né? Porque antes usava o termo DST. E, por que trocou esse termo? Doença sexualmente transmissível? Hoje a gente fala infecção sexualmente transmissível. Porque muitas pessoas têm e não apresentam sinais e nenhum sintoma. Então, quando eu tive a sífilis, eu não tive nenhum sinal e sintoma da sífilis. Tem gente que já aparece as manchas pelo corpo. Tem gente que tem dor de garganta. Eu não tive nenhum sintoma, zero. E tem muitas pessoas que não têm, pra gonorreia, e muitas outras, para HPV, mas isso não quer dizer que não vai transmitir. Pode transmitir do mesmo jeito e afetar as pessoas, e com o tempo até pode aparecer o sintoma, mas tem muitas vezes que não aparece. Então, tá aí Uhum, essa terminologia nova, né? ISTs. Nem certo. sempre tem a doença. É. E como você disse que se inspirou em outra pessoa para contar a sua história, eu estou me inspirando em você com um episódio que aconteceu em minha vida, que eu sofri uma violência psicológica, uma violência doméstica, e eu vou me aprofundar nesse assunto, sim, inspirada em você. Ah, que E, linda, se e aprofunde sim. espero Pode ter que certeza que isso. muitas mulheres precisam de você. Vamos usar o poder das redes sociais para isso. Isso, com certeza. E eu vou querer ainda ouvir a sua história. Ah, será um prazer. Durante a semana, eu sempre abri a caixinha de pergunta aqui no Instagram e recebi muitas perguntas. Então, eu separei aqui para a gente estar conversando sobre isso Ok, e discutindo, tá? certo. Algumas você já até falou um pouco da importância da educação sexual para quem é. Eu gostaria que você frisasse mais um pouquinho a importância da educação sexual para as pessoas e se educação sexual é ensinar as crianças a fazer sexo. Não, educação sexual não é ensinar as crianças, adultos, enfim, quem for jovem fazer sexo. Educação sexual, a gente fala sobre sexualidade, mas quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente coloca ali desde criança, como eu tinha dito, é a conhecer o seu corpo, sabe? Gente, tem meninas jovens que não sabem porque elas menstruam, não entendem o ciclo, não entende mesmo a importância do preservativo. E assim, e quando. Sobre preservativo, mas eu tomo um anticoncepcional, eu tomo injeção, eu tenho DIU, enfim. Mas não entende as ISTs, não sabe do tratamento, não sabe as ISTs que tem por aí, acha que tudo é voltado só pro HIV e que o HIV ainda morreu e ele existe muito.
ainda. Então, a gente fala sobre o período da puberdade, sobre a virgindade, né? E engloba muita coisa, então não é ensinar a fazer sexo, ninguém vai mostrar vídeo pro seu filho, nada disso. É realmente conhecer o corpo, porque falar pra não fazer, falar pra não acontecer, não rola, entendeu? Você chegar lá e já falar, porque eu sou a favor da abstinência sexual. Meu, não rola. O jovem não vai deixar de fazer, porque você disse isso, esquece. Então, ao contrário disso, ensine a usar o preservativo, sabe? Eu fiz um vídeo lá no TikTok, e ainda tô pra postar ali no Instagram, sobre preservativo interno, né? Que a gente conhece como preservativo feminino. E assim, é incrível o número de pessoas que não conheciam, que não sabem nem como usar. Então, eu devia ter pego ele aqui pra mostrar, mas agora ele tá lá no outro cômodo. Mas tem um vídeo lá, eu vou postar ele no meu Instagram também, que eu postei só no TikTok. Mas é importante usar ele também. E não só, gente, as ISTs não só no sexo anal, vaginal, mas no sexo oral também tem como transmitir. A sífilis transmite do mesmo jeito a gonorreia, outras ISTs também, sabe? As pessoas pensam que é só no sexo vaginal. A gente precisa se proteger em qualquer tipo de relação. E então acho que educação sexual envolve muita coisa, também a parte de consentimento, sobre tudo isso, né? Como eu tinha dito, muitas vezes as mulheres são ensinadas, né, a aceitar, não pode dizer não. Então, ter essa autonomia, ter esse empoderamento também que ela pode, ela deve. De entender também quando um toque é carinho e quando esse toque é abuso, né? Isso, abuso é muito importante também, porque quando eu fiz a live ainda, né, fiz uma live com a Sara, inclusive maravilhosa, ela fala sobre abuso, né, na infância. E ela contou lá na live que ela estava na escola, ela estava na escolinha, e aí ela tinha uma foto na revista do bebê amamentando na mamãe. E a menina, eu também amamentando a mamãe. E outra menina, eu também amamentando na mamãe. Aí chegou uma menina e falou assim: eu amamentava na mamãe, hoje eu amamento no pipi do papai. Então essa menina sofreu um caso de abuso. Então, assim, essa menina só falou isso porque mostrou ali a imagem daquilo, entendeu? Ela, como que ia descobrir de forma diferente, sabe? Ela nem Então, sabia o que era aquilo, né? ela nem sabia o que era aquilo, ela nem tinha noção, sabe? Não tem nem maldade, nada. Então, é muito importante para denunciar, sabe? As crianças denunciam, as crianças não, as crianças falam, mas a gente denuncia assim. Muitas vezes o próprio abusador, né? Ele tá, na maioria dos casos, o abusador é da família. Muitas vezes não, a maioria dos casos o abusador é da família, assim, um pai, um tio, um padrasto. Então, Uhum. Eu acho importante a gente incluir também, né, nesse público-alvo, né, de educação sexual as pessoas homoafetivas, homossexuais, que também são passíveis de contrair ISTs e outros sim, problemas também, e sim, também o público idoso, porque a partir do momento que surgiu os medicamentos para disfunção erétil, aumentou essa vida sexual ativa dos idosos, e eles não tiveram essa educação sexual de saber o uso, saber sobre o uso e a importância do preservativo. Então, muitos sim. não aceitam o uso do preservativo. Então, temos casos Muitos altíssimos de HIV entre os idosos e outras idosos, ISTs muito. também, Exatamente. Exato. certo? E já que a gente está falando do preservativo, explica para a gente qual que é a importância dele, porque muitas pessoas acham, focam na gravidez, né? Vou Sim. usar o medicamento para não engravidar. Mas Ai, qual gente. a importância dele? A importância do preservativo, né, que eu sempre falo, que principalmente nas ISTs, na gravidez também, muito importante. A gente tem um número muito alto aí de gravidez na adolescência aqui no Brasil, adolescentes grávidas. E então a gente com certeza, né, orienta, tem os métodos contraceptivos, tem, a gente sabe do anticoncepcional e outros métodos por aí, mas o preservativo não é só para isso. As ISTs são real, gente, elas existem e elas pode machucar, assim, pode machucar, não, né, mas pode, da mesma forma que aconteceu comigo, sabe? Pode causar danos, assim, muitas vezes irreversíveis. Eu tenho a minha cicatriz aqui até hoje, da cirurgia. Toda vez que eu olho pra ela, eu lembro, sabe? Pelo motivo que eu tenho. Então, as pessoas não precisam ter uma cicatriz dessa pra lembrar. E então tá aí, pra prevenir as ISTs, e existem muitas, sabe? Não é só HIV também, não. A gente tem sífilis, tem tricomonise, tem o HPV,
tem, inclusive, quando a gente fala aí, né, de passar, a maioria dos casos, na verdade, todos os casos, quase 90%, todos não, 90% passa na relação sexual. Mas a gente também tem casos de STs que passam de outras maneiras, né? Como a sífilis congênita, de mamãe para o bebê, tem muito caso de aborto também. Muita mãe descobre que tá com sífilis quando vai fazer os exames lá no pré-natal, faz o teste, porque no SUS é protocolo fazer, e aí descobre que tá com HIV, descobre que tá com sífilis, aí tem que começar a tomar a bezetacil, são 6 geralmente, mas depende muito do VDRL. E tem muita mãe que não aceita, porque tal pessoa descobriu, a amiga descobriu que tinha sífilis, e aí passou pro bebê, o bebê morreu, e aí não quer tomar, não quer fazer o tratamento, e aí não aceita que acabou pegando por conta do marido. Então, é muito difícil mesmo essa parte. E a gente tem que colocar aí que a importância do preservativo. Prevenir as ISTs, prevenir gravidez na adolescência. Então, usem, porque a gente fala tanto sobre autocuidado, né? Mas o que realmente é autocuidado é você usar preservativo. Certo. A próxima pergunta é normal sentir muita dor durante a relação sexual? Não, não. Sentir dor da relação sexual não é nada normal. Tem que procurar um profissional da saúde, um ginecologista, conversar. Existem, inclusive, as fisioterapeutas pélvicas, né? Que também tratam. Imagino que você deve conhecer melhor essa parte do que eu. E outras áreas também, especialidade, mas tem que procurar o médico. Não é normal sentir dor durante o sexo. Pode ter muitos motivos aí, então é muito importante. Pode ser uma questão de infecção, né? Algum contágio Sim, por vírus. E pode ser alguma parte funcional também, que é onde a fisioterapia atua, que tem uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico, muito associada com traumas emocionais, por exemplo, um estupro. Então, essa mulher contrai essa musculatura de uma forma tão forte que ela não consegue relaxar para permitir penetração. Então, a fisioterapia ajuda muito nesses casos. certo. E qual que é a importância da educação sexual para os pais, que a gente falou muito no geral, e os pais, como eles podem se beneficiar disso? A importância dos pais é realmente para eles também estar orientando os filhos, né? Mas também dentro de casa, os meus pais mesmo só foram aprender sobre educação sexual depois que eu aprendi também, né? Depois que passou pelo que eu passei. Então, para estar orientando os filhos, porque na escola também não é protocolo. Então, não tem muito, igual a minha, não teve educação sexual. Eu estudei numa escola particular, no SESI, que é bem conhecida aqui no estado de São Paulo, e não tive aula sobre educação sexual. Eu tive aquelas de ST, porque a gente estava trabalhando no sistema reprodutor, então acaba dando uma pincelada ali. Então, tá aí a importância dos pais terem conhecimento desse assunto para poder justamente estar passando para os filhos. É, Porque, por e exemplo, pode falar, desculpa, é que eu achei. Pode falar, pode falar. só ia complementar assim, Pode evitar falar. passar pelo que seus pais passaram, né? Exato, exatamente. Porque se minha mãe, por exemplo, tivesse perguntado, filha, você usou preservativo? Não, então já vamos agora fazer os testes, já vamos agora atrás. Filha, você tá tendo corrimento? Já ia anotar ali que o corrimento não é normal, já vamos também pro médico. Já poderia ter evitado muita coisa. É, Porque a gonorreia, Vocês nem chegaram nesse ponto, né? exatamente, a gonorreia a gente pode tratar em casa com antibiótico, muitas pessoas têm, tratam em casa. Não precisava ter uma DIP, né? Porque eu tive uma doença inflamatória pélvica, não precisava chegar nesse nível. uhum, certo. Eu coloquei uma observação aqui sobre até uma informação que você divulgou no perfil recentemente, no seu perfil, falando sobre o crime para a pessoa que transmite ST. Eu Isso. queria que você falasse um pouco sobre isso, explicasse para a gente, porque eu até não tenho conhecimento dessa parte, e que caberia também na sua situação, né? Sim, sim, com certeza. Tá no artigo 130, né? Eu fiz esse post ainda com advogados. E tá no artigo 130 que fala que deve saber ou sabe, né, de transmitir a IST. Porque às vezes a pessoa tá tendo um corrimento ali e ela ignora. Aí ela vai lá e tem relação com outras pessoas. Ela passou o que ela tinha. Eu não tive relação com ninguém nesse período que eu tive corrimento, mas se eu tivesse tido, sabendo que eu tava com corrimento e não fui no médico, isso também entraria como um crime, entendeu? Porque eu passei e não fui no médico. E é claro que a pessoa assim vai receber uma multa e tudo, não vai presa assim também nesse caso. Mas
Tem casos que passa de propósito mesmo. Tem muita pessoa aí que tem HIV, qualquer sífilis, enfim, passa de propósito. E aí, quando é propositalmente, aí já é uma pena maior também. E quando a pessoa não sabe que ela tem ST, mas ela tem relação sexual com vários parceiros, ela não se protege, também entra aí nesse artigo 130. Porque ela tem relação com vários parceiros e ela não se cuida, entendeu? Então ela tá, assim, exposta e pode estar passando para outras pessoas. Certo. Então tem que estar sempre se testando aí. A gente tem nas unidades básicas de saúde o teste rápido, que você faz o HIV, sífilis, a hepatite B e C, né? E aí tem o período da janela imunológica, que é o tempo do vírus, mostrar lá no exame se deu positivo ou negativo, que são de 30 dias, geralmente. E também, lembrando que não tem só essas ISTs, então para as meninas aí marcar ginecologista, ver como tá o colo do útero, né, com o Papa Nicolau, às vezes tem lesão, as lesões do HPV, a gente também tem as prevenções, falando em lesões do HPV, tem a vacina do HPV para meninos de 13, putz, agora eu acho que é 11 a 14 anos, 11 a 14 anos, essa idade entre meninas e meninos. Não sei exatamente se é essa idade, depois vocês me corrigem aí. Eu até fiz um post, mas agora não tô lembrando se é de 13. É essa idade aí, Eu gente. também, Eu nesse não tô momento, eu não lembrando tenho agora. informação. Eu não tô lembrando agora, mas enfim, tá lá no meu perfil. Então, a importância de tomar a vacina, né, do HPV, que ela protege contra o câncer do colo de útero, é a vacina quadrivalente, né? Acho que é o número 11, 16, 18, 17. Não lembro muito bem agora também. Mas aí protege contra o câncer no colo do útero e também as verrugas, né, que aparecem no HPV. E então é muito importante. A gente tem vários tipos de HPV aí, vários tipos de vírus, né? Mas é importante tomar. E também tem da hepatite B, que toma lá na infância, né? Quando é nenenzinho ainda. Então, para quem não tomou nenhuma dessas, né, vai na UBS. Na real, a HPV não consegue tomar depois da idade da idade certa, né? Aí você tem que pagar particular para tomar. Acredito que a idade seja até os 40 ou 30 e pouco, que pode estar tomando aí, que é autorizado pela Anvisa, mas aí você tem que pagar particular para tomar. E em relação à hepatite B, não tem idade nem nada, não tem restrições também para quem é gestante, então atualiza aí a carteira, a gente tem que ficar esperto. Muito É, importante. Ju, a gente recebeu algumas perguntas aqui. Ai, aí, Uma delas é sobre a vacina do HPV. É, onde, onde quem é maior de idade pode tomar a vacina contra o HPV? então, aí já é particular. Onde você vai encontrar? É particular, já quando passou a idade, né? Porque o SUS, a idade, eu acredito que é dos 11 aos 14. Mas passou dessa idade aí, realmente, só tem como tomar particular. é, e Em qualquer farmácia a gente consegue encontrar? Será? Não, geralmente. Então, eu não sei se. Eu acredito que não. Eu acredito que você tem que ir realmente no hospital. Não, no hospital particular, alguma coisa assim. Não sei em informar. clínicas de vacinação, né? Em Na clínicas de farmácia você não vai vacinação. encontrar. Na farmácia, acho que não encontra, não. E essa idade mesmo que o SUS escolheu é para pegar a criança antes dela iniciar a vida sexual, antes de ter contato com o vírus. Que a partir dessa idade, então já imagina-se que ela já esteja sujeita a iniciar a prática sexual e numa dessas relações ela contraiu o vírus. Então, Sim. por isso essa idade mais jovem, né? E a vacina também ela é mais eficaz quando é mais nova, pelo que eu tava lendo também. Então é bem importante mesmo. E já que a gente está falando do E a outra SUS, peraí, Rafa. Vamos lembrar que continua. lá na UBS tem preservativo gratuito para todas as pessoas, tanto masculino quanto feminino. Isso. Pode falar, Rafa. A outra pergunta foi o Geandro que fez. Juliana Lemes, você pode ter filhos? Posso. Eu acabei nem concluindo, né? Não removeram as minhas trompas, graças a Deus, lá na cirurgia. Eu não, na verdade, eu não sei se eu posso ter filhos, porque o exame para eu saber se eu posso ter filho, ele é bem invasivo. Então, eu não vi necessidade de fazer ele antes, porque eu já era mais nova. Hoje eu já posso estar fazendo, né? Porque existe tratamento e tudo mais. Então, eu não sei. A infecção, ela acabou agravando bastante as trompas. E não, realmente, não sei se eu posso ter filhos. Eu preciso fazer o exame.
isso na hora certa vai acontecer, né? É. Sim, não é algo também que me afeta. Eu sempre achei muito incrível a adoção, então tudo bem em relação a isso. Tudo bem. Mas você teria a possibilidade, né, de ter filhos. Eu não entendi. Você tem a possibilidade de ter filhos ainda, Não, eu mesmo. não sei, porque o exame para eu saber, ele é bem invasivo. Então, assim, eu tenho 20 anos, né? Então eu não vi a necessidade de fazer ele antes. Agora eu já posso fazer ele pra. Não que eu vou ter filhos agora, mas assim, pra pelo menos tem tratamento, né? Hoje em dia é um pouco mais acessível futuramente, né? Então eu não sei. Não entendi. Então tá, vamos para a próxima pergunta aqui. Fale sobre a herpes genital. Então, a herpes genital, a gente tem dois tipos de vírus. Na verdade, tem vários tipos de vírus aí relacionado à herpes, mas os três mais conhecidos, né, é a herpes labial, a herpes genital e a gente tem a herpes zoster também, que é aquela é da família da catapora, enfim. E a herpes genital, ela é uma infecção sexualmente transmissível e ela sai é tipo umas bolhas, assim, sabe? Que saem na região, pode ser no ânus, na vagina. E aí essas bolhas, muitas vezes, quando estão, assim, estourando e estão doendo, vira tipo uma úlcera, que é chamado assim pelos médicos. Tem tratamento. Depende muito do profissional da saúde, aí entra com a ciclovir, depende do que o profissional vai passar, mas ela tem tratamento. E mesmo quando não tem lesões, pode ser transmitida. Ela tem uma chance menor aí, né? Quando tá tudo bonitinho, curado. Curado não, tratado. Mas ela pode ainda ser transmitida. E tem tratamento, então eu acho que é isso, né? A herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível. E não sei, será que tem mais alguma dúvida voltada para herpes? Não sei muito bem o que falar da herpes. Se tiver mais alguma dúvida em específico. Pergunta se ela sempre fica latente. Ah, depende. É que assim, o período que ela ainda assim, mesmo que haja uma chance menor também. E mesmo que a gente use o preservativo, dependendo do lugar que a herpes genital tiver, pode transmitir. Aí você tem que conversar com seu parceiro e tudo mais. É importante você falar pra ele isso, sabe? Vai muito do que que decidem. Mas é claro que o preservativo, assim, é 80% aí, né? E no período que ela entra em latência, pode estar transmitindo, acho que é isso. É porque o que acontece? O que eu recebo de pergunta no meu perfil da herpes genital é sempre isso, sabe? Ju, eu tive com as bolhas, né? E quando entra período de estresse, que a imunidade cai, então começa a ter as crises com a herpes, né? E aí esse período é bom não ter relação, porque aí ela fica mais propícia para ser transmitida. E as perguntas que eu recebo são isso. Após eu tive uma crise e tudo mais, e agora tá tudo certo. Posso ter relação sem preservativo? Não, você pode estar transmitindo do mesmo jeito, então tenha de preservativo, sabe? É isso que eu mais recebo, que são as dúvidas. E aí que tem que ir no médico, não tem. A gente, sim, a primeira crise da herpes genital, ela é bem forte, né? Porque o organismo ali não conhece muito bem, nunca viu a herpes, né? Então ela é mais grave, assim, tem muita dor, a pessoa vai fazer xixi, dói. E aí você vai no ginecologista, você vai passar os exames, ou no urologista, né? O médico que você for, faz bonitinho o tratamento. E aí quando vem as outras crises, ela vem menos agressiva, assim, né? A gente pode dizer. Aí você pode fazer um banho de assento, enfim, o que você achar melhor aí. E tomar, inclusive, o remédio que o médico passa. Tem que fazer o tratamento certinho, gente. Uhum. Ok. Acho que é bom esclarecer o que é esse período de latência, né? É quando a pessoa tem o vírus no seu organismo, mas não tem Isso. nenhuma manifestação, né? Não tem nenhuma Isso. bolha, nenhuma ferida, mas ele tá lá, viu, gente? Não Isso menospreze o poder dele. acontece com outras ISTs também, né? Igual a gente tem a sífilis aí. A sífilis, ela tem três estágios. Ela tem o estágio primário, secundário, terciário e também tem o período de latência. Então, muita gente aí tem sífilis e não tem sintoma nenhum e acha que tá tudo bem. Ou tem gente que tem sífilis, apareceu um sintoma ali, só que aí o sintoma passou e a pessoa acha que tá tudo certo, que foi embora, mas não foi, tá ali escondidinho.
Então, tá aí a importância da gente se testar sempre no médico, porque a gente pode transmitir para outras pessoas. E a sífilis tem cura, né? Então, a herpes genital ela não tem cura. Tem pessoas, né, que depois de muitos anos, aí o vírus acaba, o próprio corpo, né, acaba expulsando, que eu falaria. Não sei se é exatamente esse termo agora, fugiu da cabeça o termo certo, mas aí vive bem, mesmo que tenha, vive bem. Mas a sífilis, ela já tem cura, né? Então você faz o seu tratamento com a bezetacil. A minha mesmo hoje, ela vem não reagente mais, graças a Deus. Mas demorou um tempo pra ela ficar não reagente. Que bom, traz uma tranquilidade. Ah, trazem. Tem alguma pergunta aí, Rafa? Não, até agora não. Então, vamos para a próxima aqui. Ela perguntou o seguinte: depois do ato sexual sem preservativo, depois de 3 dias, ficou saindo um corrimento. O que pode ser? Olha, a melhor coisa que eu sempre digo e que eu também recebo muito sobre corrimento, Ju, tô tendo corrimento amarelado, Ju, tô tendo corrimento, vai ao ginecologista porque não tem o que fazer, sabe? Pode ser muitas coisas, pode ser uma infecção. Geralmente, corrimento amarelado esverdeado é sinal de infecção. Então tem que ir no ginecologista o mais rápido possível para fazer os exames certinho e o que já for, né? Se for uma tricomonismo, uma gonorreia, enfim, já começar ali o tratamento, porque tem cura também, essas ISTs. Mas não deixar passar, sabe? Não ignorar igual eu fiz, que eu também não tinha conhecimento e acabei deixando aí acontecer o que aconteceu. Então, qualquer coisa diferente, gente, marca o ginecologista, vai no ginecologista, não fica colocando essa de pesquisar na internet, não tem tratamento caseiro que cure ST. E tem muitas aí que nem tem cura, né? A gente precisa realmente fazer o tratamento aí pelo resto da vida, mas dá pra ter uma vida saudável bem também. Então, internet não é médico. Então, marca o médico. Isso. E vamos ressaltar que a nossa live, ela é de caráter informativo, educativo, né? E Isso, a gente não está aqui para tratar, diagnosticar nenhuma situação. Como exatamente. a próxima pergunta também, que eu vou citar. Deu NIC1 na minha biópsia e a ginecologista passou 6 sessões de ácido no colo do útero. Será que depois disso a lesão some ou até mesmo o vírus? Então, o NIC é uma lesão, é tipo um machucado que tem lá no colo do útero, e ela tem 3 estágios, tem o 1, o 2 e o 3. O 1 é o mais superficial, o mais tranquilo. Essas feridas, elas são devido à infecção pelo HPV. E que quando não tratadas, ela pode desenvolver um câncer naquele local. Então, se você deu um NIC, já comece o tratamento e procure o seu ginecologista imediatamente e faça um acompanhamento por muitos anos, porque às vezes um câncer no útero ele pode levar 6, 8, 10 anos, 15 anos para se manifestar, para ele começar a ter alguns sintomas visíveis, né? Às vezes ele está lá, mas não está mostrando nenhum sintoma. Então, procure o seu ginecologista, ele é a pessoa mais indicada para falar qual é o tratamento que vai ser abordado no seu caso. E esse tratamento, ele vai tentar cicatrizar aquela ferida. Ele não vai remover, retirar, matar o vírus do seu organismo. Então, é muito importante buscar o seu ginecologista para qualquer dúvida, esclarecer qualquer situação que esteja acontecendo com você e procurar o tratamento mais adequado, Exatamente. certo? Certíssimo. E a última pergunta, que assim você já até falou no decorrer da live, mas vamos retornar mais uma vez, como é transmitido a IST? As ISTs, né, a maioria dos casos, na real, na verdade já é um nome, né, infecção sexualmente transmissível. Ela se transmite pela relação sexual desprotegida, sem o uso do preservativo. E também existem outras formas de transmissão. Então, tem às vezes da mãe para o filho, né, no caso da sífilis congênita. E existem muitos outros casos também, né, compartilhamento de seringas, canudos, que muitas pessoas usuárias de droga, né, usuários de droga, que acabam compartilhando, então pode acabar transmitindo também.
Inclusive, já vi relatos de uma menina que ela mandou pra mim, que ela acabou pegando HPV pela transmissão, ó, pelo compartilhamento de Gillette com a amiga. Enfim, existem essas outras transmissões também. Mas vamos colocar aí o caso do HIV, que existe muito tabu. Gente, pode compartilhar a toalha, pode compartilhar talher, que não é assim também, sabe? Tem gente que acha que a pessoa tem HIV, não pode nem compartilhar, não pode nem beijar. Pode normal, Pode nem principalmente que quem tá faz, perto, né? principalmente quem faz tratamento com os antirretrovirais, né? Fica indetectável, intransmissível. Então, mesmo que tenha um corte na boca e você beijei a pessoa usa aparelho, né? Às vezes corta, não é assim, não vai passar. E, inclusive, muitas pessoas que vivem com HIV podem ter filhos, não passa, a criança nasce saudável, vai fazendo tratamento. Então, não é assim, não vou compartilhar toalha, não vou, tô ali com receio. Não é assim. Realmente é mais pela relação sexual desprotegida mesmo. Uhum. Já que a gente está falando dessas Mais uma infecções, vez. quero indicar um outro perfil de um profissional médico que eu sigo e gosto muito da abordagem dele, que é o Doutor Maravilha. Então, depois Eu vocês sigo ele. procurem. Maravilhoso. Eu gosto muito da abordagem, da clareza que ele e do acolhimento, né? Fragilizadas, tem muito componente vírido. Então, eu acho que cabe a nós profissionais, pelo menos, acolher, ouvir, não julgar as pessoas, né? A gente precisa amadurecer isso sempre. Sim. Então, é um perfil que vale a pena acompanhar também. E o da Ju, com Sim. certeza. Muito obrigada. Acho que a Rafa ia fazer uma pergunta, né? É. Mais uma pergunta que eu acho que muita gente deve ter também. Quando eu devo levar a minha filha, ou quando eu devo ir, no caso das adolescentes, em um ginecologista? Se eu devo ir antes de sentir alguma coisa ou não. Com certeza, né? O compartilhamento, o acompanhamento com a ginecologista. Eu conheço, inclusive fiz uma live uma vez com uma sexóloga, a filha dela tem 12, 11 anos, e ela já levava a filha dela a ginecologista, né? E não só quando começa a primeira menstruação, né? Que quando começa também é importante ter esse acompanhamento ginecológico. Mas também antes disso, sabe? Eu sei que depende muito dos pais, mas é importante fazer o acompanhamento, porque não vai tratar ali só de porque perdeu a virgindade, fazer os exames. Existem muitos outros exames aí. E, enfim, realmente o acompanhamento é importante. Até para ela conhecer, né? A criança já ir Sim, conhecendo. Porque tem muitos sentir pais que não conseguem confiança. falar, não sabem Exato. educação sexual, né? Até aprender a higienização das Sim. partes íntimas. Muitas crianças não sabem, muitos adultos também não sabem, devido a essa carência que a gente tem, né, de educação sexual em casa e nas Sim, escolas. tem muita gente. Eu até fiz um post ainda, né? Escrito: não lave a sua vagina. Porque eu, com 16 anos, não sabia nem diferenciar a vagina de vulva. Então, pra mim, não sabia, não tinha essa noção. Então, tem muita gente que faz as duchas vaginais ali, né? A vagina ela é autolimpante, então aquilo é muito perigoso para ocasionar uma infecção. Então, tem que lavar só a vulva mesmo. Então, a Então, ginecologista conversa tudo isso. já explica pra gente o que é vagina, o que é vulva. A vagina é a parte interna, né? Então, tem muita gente que se toca ali. Eu acho realmente importante quando a gente fala de se tocar para conhecer, sabe? Conhecer os lábios menores, os lábios maiores. E a vulva já é a parte externa, né? A parte de fora. Como eu tinha dito, tem pessoas que realmente faz ducha vaginal. E hoje, a minha mãe me contou, hoje minha avó já é falecida, mas minha mãe contou que a minha avó fazia. E aí minha mãe fez técnico de enfermagem. E minha mãe auxiliou ela, que minha mãe disse que ouviu no técnico de enfermagem que não poderia fazer isso. Aí ela não sabia, ela sempre, imagina, ela fez a vida inteira, então não tinha conhecimento, né? Achava que aí tinha que limpar ali dentro também, mas não, é autolimpante. Então realmente a pessoa enfia, gente, a ducha lá dentro. Não precisa, gente, pelo amor de Deus. É só realmente limpar a vagina ali e tá tudo bem. É sobre isso. Isso quando a pessoa ainda limpa, né? Porque tem muita gente que não tem coragem de se tocar para fazer a higienização do corpo. Sim, tem gente que É tanto tabu que a gente tem, existe né? muito preconceito mesmo. Teve ainda uma live que eu também fiz com uma professora, ela falou que tinha uma pessoa lá que ela ia casar e que ela era virgem, né?
E aí o propósito lá, eu acho que da religião, aí ia ter o casamento, e ela ia estar virgem, ela falou assim que estava tendo crise de pânico para ter a primeira relação dela, porque ela nunca tinha se tocado, porque se tocar ali para ela é pecado. Então existe muito esse tabu ainda, sabe? Então vamos usar o poder das redes para levar informação para as Exato, pessoas. justamente. Então tá, era isso que a gente tinha para conversar com você, para te perguntar. Você tem mais alguma dúvida aí, Rafa? Não, não, eu acredito que não. Ah, eu fiquei muito feliz pelo seu convite de estar aqui hoje. Vocês são maravilhosas, vocês duas. Muito obrigada por terem me recebido aqui. Ai, meu Deus, foi muito importante para mim. Ignora, gente. Então, muito, muito obrigada mesmo. Não sei nem como agradecer. Fico muito feliz por estar aqui e por estar compartilhando tudo isso com vocês. Eu que fico muito feliz porque uma simples fisioterapeuta pequenininha no Instagram, um grãozinho de areia, você já tem um monte de seguidor, já tá grande Ah, no Instagram. Ela nem vocês não vai pensam demorar muito. para mim. E você foi muito generosa. Muito obrigada. Ah, imagina, você vai crescer muito ainda. Tô aí com vocês. O que vocês precisarem, pode chamar, viu? Faço Com questão de certeza. poder estar ajudando aí. Então tá bom. Muito obrigada. Ai, gente, foi Muito ótimo estar grata. aqui com vocês Muito grata hoje. Muito também, gente. obrigada. Obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigada, Ju. Um beijão pra vocês. Obrigada, obrigada A a Ju, todos meu que nos Deus. assistiram, que virão a nos assistir. Obrigada, Rafa, por compartilhar essa live aí com a gente. Muito obrigada, Rafa. Por nada, Então, boa noite por para nada. vocês. Precisando. Boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite, até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.